Antes ela ia conosco e agora nós viemos com ela para cá, né? E está sendo muito bom. Então, hoje, ficou para nós tratarmos da parábola do rico insensato. Então, Jesus ia numa turba e de repente alguém disse: Mestre, diz ao meu irmão para dividir a herança comigo. Ele, porém, lhe disse: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E disse-lhes: Olhai e guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. E contou para eles uma parábola, dizendo assim: A região de certo homem rico produziu abundantemente, e arrazoava em si mesmo, dizendo: Que farei, porque não tenho onde recolher meus frutos? Farei isso: derrubarei os celeiros, edificarei maiores e recolherei ali todo o trigo dos meus bens. E direi à minha alma: Alma, tem muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-te. Mas disse-lhe Deus: Insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparaste para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Jesus dava puxão de orelha, né? Então, o que é o rico insensato, né? É aquele sem juízo, né? Quando a gente não pensa, a gente não raciocina nas nossas atitudes, né? Então, a principal lição dessa parábola, né, seria a avareza. Na nossa vida não consiste da riqueza de coisas, mas de graças, aquisições e títulos exteriores. Então, a gente não está rico tão somente, né? A gente acha que é rico de graças, de aquisições, daquilo que a gente pode ter, de títulos, né? Hoje em dia é uma gana, né? Por títulos, mestre, doutor, pós-doc, né? As pessoas não querem mais tão somente a universidade, a graduação. Isso é ruim e bom? É bom também, né? O problema é a fome que a gente tem de só querer isso. Nossa paz e a felicidade depende do uso que fizermos dos nossos recursos pessoais. Então, nós todos temos oportunidades. Nós todos temos dons, situações e favores que o Altíssimo entrega para cada um de nós. Então, hoje em dia nós vemos muitas pessoas estudando, e que antigamente era raro de se ver. Mas em todos os tempos o Pai cuida de todos os filhos, porque todos merecem, todos precisam de oportunidade. Então, o Pai olha para cada filho com o mesmo amor, com o mesmo carinho. E as oportunidades vão chegando. Então, vamos dar conta do uso e proveito, o rendimento e administração de tudo aquilo que Deus nos concedeu. Então, é esse o nosso trabalho. O que é que Deus me concedeu? Beleza? Riqueza? Inteligência? Filhos, um esposo, uma casa espírita para eu administrar, uma evangelização para eu dar aula. O que é que eu tenho que dar conta? Chegou até mim e eu tenho que fazer. Então, de vez em quando a gente precisa avaliar a nossa vida, porque nós não somos, nenhum de nós é desprovido do amparo do Pai. Ele auxilia a todos os filhos. Então, nós não podemos, né, amontoar levianamente o que detém por empréstimo. Tudo que nós temos aqui na terra, para nós é um empréstimo. Nós só temos aqui o eu, a nossa alma. O resto, o corpo, os bens materiais, todo o resto, nada é nosso, tudo é empréstimo.
E quando nós emprestamos alguma coisa, quando a gente vai devolver, a gente tem que dar conta, né? Então, a gente às vezes fica parado chorando, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo que o outro tem. E esqueço de olhar para o que eu tenho, para os dons que eu tenho. Eu estou dando conta? Eu consigo realizar as minhas tarefas e ainda fico olhando do outro? Então, a gente tem que ter a certeza que ao final desta existência, a nossa vida é a vida espiritual. E cada encarnação, uma existência. Cada existência, nós recebemos um feixe de dons, de benefícios para realizarmos as nossas tarefas. O que é que eu estou fazendo com as minhas ferramentas? Mobiliza os recursos depositados em tuas mãos. O que eu posso fazer com aquilo que eu recebi? Filhos difíceis, um esposo difícil, uma vida financeira difícil. Sente e chora? Ou ativa? Né? Se Deus confiou uma tarefa difícil, é porque nós temos as condições, a força. Nós conseguimos. Assim, quando na escola a professora, o professor separa as atividades mais difíceis para o aluno mais aplicado. Ele acabou a tarefa, vai ajudar os demais. Então, conosco também. Às vezes parece que nós fomos desfavorecidos, quando é o contrário. A dificuldade vem para o aluno que já está pronto. Ele consegue, ele tem a força. E ao invés de nos lamentarmos, o que é que eu posso fazer com estas ferramentas que Deus me deu? Cultivar o espírito do serviço, sempre trabalhar em todas as situações. Águas paradas formam infecção. Água parada, tudo aquilo que é bom, a água é uma coisa boa, mas se ela ficar parada, ela fica infeccionada, mal cheirosa. Então, os dons que Deus deu para cada um de nós, eles são bons. Agora, cabe a nós movimentarmos para que isso não nos prejudique lá na frente. Quem vive a cota de compensações? Aquelas pessoas que vivem só querendo receber elogios, né? Ela só quer pela sua beleza, pelo seu dinheiro, pela sua inteligência. Ela não trabalha em prol do próximo, ela fica recebendo, querendo receber elogios. Se numa localidade onde ela estiver não a destacam, não a põem em primeiro lugar, não tiram foto, não mostram os trabalhos dela, ela se muda dali, porque o que ela quer é o destaque. Então, quando nós procuramos tão somente nos destacarmos, mas não trabalhamos com as ferramentas que temos, nós também vamos nos responsabilizar por isso. Então, não é só ficar tirando os louros e antecipadamente, né? Então, o Senhor, tá bem pequenininho, né? Porque a gente não conseguiu aumentar aqui os slides, eu vou lendo, tá bom? O Senhor nos identificará pelo emprego dos teus dons e talentos. Então, quando nós chegarmos no plano espiritual, depois desta existência, nós retornaremos para o plano espiritual. O grande presente da doutrina espírita para nós, quando nós vamos analisar as parábolas de Jesus, é que elas têm um sentido um pouquinho mais estendido. Nós conseguimos agora já entender o que vai acontecer conosco depois desta existência. Então, quando nós chegarmos no plano espiritual, depois desta existência, né, nós vamos ter que responder. O que nós fizemos dos nossos dons e talentos? Qual é a diferença entre dons e talentos? A grosso modo, dons são aquilo que eu já conquistei. É o meu patrimônio pessoal.
que nós vamos alcançando através das diferentes existências. Então são os dons. E os talentos são os recursos que o Pai nos entrega para que nós possamos realizar as nossas tarefas. Então, tudo aquilo que Ele nos dá, nos entrega, para que nós façamos alguma coisa no bem. E como é que a gente sabe que é talento? Porque Ele pode tirar a qualquer momento. Se nós não usarmos esse talento, Ele pode retirar. Lembra das parábolas dos talentos? Onde um tinha uma moedinha, o outro tinha 3 e o outro tinha 5. O Senhor disse para eles: eu vou sair, quando eu voltar eu quero ver o que vocês fizeram. Um que se achava prudente pegou a moedinha e enterrou. O outro multiplicou. O outro, que tinha 5, quadruplicou aquilo que ele tinha. Por quê? Como eles fizeram isso? Trabalharam, realizaram, utilizaram as ferramentas que Deus lhe deu. Quando ele volta, quando o Senhor volta, ele vai pedir contas. Aquele que tinha muitos 5 moedas mostra que ele triplicou, o outro duplicou, e aquele que enterrou, ele se achava prudente. E aí o Senhor manda tirar a moeda dele e dar para aquele que tem mais. Mas por quê? Ele já não tem bastante? Por que vai dar mais para ele? Porque ele trabalha, ele realiza, ele aproveita o que tem. Então, quanto mais a gente realiza, mais a gente vai recebendo. Porque Deus confia na gente. Quanto mais eu faço, em vez de eu ficar chorando, lamentando, vou trabalhar, vou estudar, eu vou realizar. Porque assim eu sei que o momento chegará onde os méritos chegarão também, virão também, com certeza. Então eu posso pedir os bens, eu tenho o direito de pedir, não existe um determinismo onde já está tudo fechado, o que vai acontecer conosco. Nós também temos livre-arbítrio, nós também podemos pedir. Pode ser que nós já tenhamos méritos e Deus nos auxilie. Nós podemos conquistar, realizando as nossas atividades, educando bem os nossos filhos. Nós vamos conquistar uma tranquilidade, uma paz de espírito lá na vida adulta, porque enquanto está ali na infância e na adolescência é um turbilhão mesmo. Mas se nós investirmos nesta criança, como a gente viu aqui a semana passada, né, que teve a festinha das crianças, foi uma maravilha, gente. Então, a gente vê as crianças participando, as crianças estudando, as crianças interagindo. Este conhecimento entra e vai beneficiar quem? A criança e a família. Menos problemas, porque os pais deram recursos para que elas resolvam os problemas. Os problemas virão para elas também, mas elas vão ter instrumentos para solucionar os seus problemas. Então, quando a gente espalha os benefícios pela terra, né? A gente vai conquistando paz e alegria. E é isso que Jesus veio ensinar para nós. Vai, espalha. Não fica para você. Se você sabe falar, se você já conhece do Evangelho, conversa, explica. Se você tem dons manuais, vai, realiza uma tarefa. Se você tem um coração grande, vai, ajuda o próximo. Nós podemos realizar várias atividades. O trabalhar no dia a dia e ganhar dinheiro também é uma necessidade. Além de uma necessidade, também é o nosso desenvolvimento intelectual. E nós estamos aqui encarnados para desenvolver o nosso intelecto também. Realizamos as nossas tarefas profissionais, nós estamos também auxiliando outras pessoas. A professora, né? Quanta luz ela leva para crianças, adolescentes, adultos, né? O professor, a professora.
o médico, os enfermeiros, né? Então vamos olhar os operários que fazem lá, né, os alimentos para nós, as roupas, nas fábricas, nas indústrias, né? Então todos nós estamos operando um pelo outro, um auxiliando o outro. O problema é quando a gente tem os recursos e enterra o recurso, como o rapaz da parábola. Só tinha uma moeda, em vez dele realizar a multiplicação, ele enterrou, ficou esperando. A gente está esperando o quê? Morrer para chegar lá? Quando a gente chega lá, eles vão perguntar: o que você fez dos dons e talentos que eu te confiei? Então, a fortuna, a inteligência, a autoridade, né? Elas vêm para nós como um desafio. Então, cada um de nós aqui teve um desafio. A autoridade aqui não é só autoridade política, não. É autoridade lá em casa com os filhos. É a responsabilidade de conduzir aquela família. Então, nós todos recebemos, né? Estas tarefas, essas bênçãos para contribuirmos com o coletivo. E aí, se nós não cumprirmos bem a nossa tarefa, o que vai acontecer? A gente vai receber em troca. Não é que Deus manda. Deus não manda castigo. A gente planta e a gente colhe. Quando eu não plantei amor, quando eu não plantei dedicação, quando eu não beneficiei outras pessoas com os meus recursos, eu vou colher o quê? Ódio, indiferença. Então, eu preciso trabalhar na sociedade. Então, todos nós recebemos os recursos. Todos retemos capitais a movimentar. Então, cada um de nós aqui recebeu alguma coisa. Basta que a gente olhe para, a gente tem que olhar, conhece-te a ti mesmo. O que eu recebi? Quem sou eu? E a minha vida começou, teve a infância, adulto, e depois eu fiquei idoso e acabou a vida? Quando a gente ficou idoso, acabou a vida? Não. Tem pessoas que vão estudar, vão trabalhar, continuam trabalhando enquanto idosos. Então, enquanto nós estamos nesta existência, encarnados aqui, nós temos que trabalhar. Alguma coisa a gente tem que fazer, realizar. Não é só esperar rezando. Deus precisa da nossa prece? Da nossa reza? Deus precisa? Ou nós que precisamos dele? O orar é conversar com o Pai. O Pai não precisa dos nossos elogios. O Pai não precisa nada nosso, porque Ele dá tudo para nós. O que Ele espera é que, quando a gente ora, conversa com Ele, a gente troca de ideia. A gente pode estar indignado. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, meu Pai. A gente pode conversar abertamente com esse Pai que não pune, Ele é amor. O que nós precisamos é ser ativos. O que eu não posso é ficar lá em casa parado, como se a vida fosse uma eterna pandemia. E eu não podendo fazer nada. Nós temos que analisar os nossos talentos e realizar em prol do próximo. Por quê? Quando nós encarnamos, nós temos uma missão. Cada um de nós tem essa missão. E a missão, ela é individual. O nosso progresso, ela é individual. Mas ela se dá no coletivo. Eu preciso do outro. Eu não tenho como viver sozinho. Então, Deus dá os recursos para que eu possa interagir com as outras pessoas. Se eu tenho intelecto, eu vou levar o meu conhecimento para as outras pessoas. Se eu tenho dons manuais, eu vou auxiliar de alguma forma. Se não a grande coletividade, vamos ali os nossos vizinhos, até começando pela nossa família, que também hoje em dia está sendo deixada de lado, né? Às vezes é muito mais fácil eu trabalhar lá fora, ganhar o meu dinheiro lá fora, ser reconhecida rapidamente lá fora, do que cuidar da minha casa
e dos meus filhos, que são também uma grandiosa oportunidade espiritual. Deus entrega para nós um dos seus filhos, 1, 2, 3, né? Teve gente que teve 10, minha avó teve 12 espíritos para aquela pessoa cuidar, encaminhar. Cara, missão maior que essa. E há hoje em dia, né, uma omissão muitas vezes. Pais e mães. E quando nós delegamos a nossa responsabilidade, nós estamos delegando, mas nós seremos responsáveis por aquilo. Emmanuel fala para que cada um de nós recebe os dons em tempo. Tempo, mas como assim? Tempo. O tempo de dinheiro, a gente tem um tempo que a gente tem dinheiro, a gente tem um tempo que é saúde, a gente tem um tempo em condições diferenciadas, nós temos um tempo em determinada profissão, em determinadas habilidades, cultura, nas relações. Então, nós temos um tempo da beleza, um tempo da cultura. E o que eu estou fazendo com esse tempo que Deus me deu? Eu estou utilizando ou eu estou enterrando? Porque eu preciso movimentar. E eu preciso saber qual é a minha tarefa. Quem sou eu aqui nessa terra? Eu não sou qualquer um, não sou um ponto de areia. Eu sou um ser vivente. Eu não sou um ser de luz grandiosa como Emmanuel, como a Joana de Ângeles, mas eu sou um filho que está trabalhando, que está aprendendo, que está encarnado, que o Pai ama. Então eu tenho as minhas responsabilidades. Então eu preciso sempre levar os meus dons, os meus talentos a favor das outras pessoas. Nunca este intelecto, esta cultura, estas pesquisas, o meu trabalho, o meu dom que eu já conquistei, né, o meu patrimônio espiritual fica só para mim. Isso é egoísmo, né? Quando eu não divido com o próximo. Então, o que é que Jesus espera de cada um de nós? Que nós levemos os nossos talentos, os nossos dons para outras pessoas. E eu tenho que ter olhos de ver onde estão precisando. Eu tenho que ir atrás muitas vezes. Às vezes o convite vem até mim. Às vezes não. Nós é que temos que ir atrás do trabalho. E às vezes a gente chega lá, o trabalho ainda não está pronto. A gente ainda vai ter que montar ali o ambiente para que a gente possa realizar. Então tem pessoas que chegam no orfanato ou no asilo e falam assim: eu fui lá, fiquei lá, e eles passavam para lá, passavam para cá e não me viram. Mas é claro que não. Eles têm uma ordem do dia para cumprir. Você chegou lá para eles, você visita. Agora vai todo sábado. Está precisando varrer o chão, você vai. Está precisando dar banho nas crianças, pode deixar que eu ajudo. Faltou a funcionária, você vai e auxilia. Quando você se torna útil, eles começam a contar com você, eles aprendem até seu nome. Do contrário, você é mais um visitante. Então muitas pessoas falam: eu fui lá no orfanato, mas ninguém olhou, nem olhou para mim. Eu fui no asilo, ninguém me viu. Fui lá na campanha tal, ninguém me viu, mas só foi um dia. Não olharam, agradecendo a presença da pessoa, e a pessoa não volta mais, né? Nós precisamos nos fazer. Eu mostrei para eles o que eu sei fazer. Nem eu sei o que eu podia fazer lá, né? Então a gente precisa se ambientar e levar os nossos trabalhos. Mostrar que nós podemos participar, né? Então, estes recursos, quando nós doamos estes recursos nossos, nós estamos também somando na contabilidade divina favores para nós. Então, quando eu realizo tarefas para o próximo, eu estou melhorando a minha contabilidade. Os meus méritos estão aumentando.
E é isso que a doutrina espírita vem mostrar de diferente das outras religiões. Os outros, só rezar, se arrependa, já deu. A doutrina espírita, conversando lá com os espíritos disseram para nós, olha, não é bem assim não, tem que trabalhar, tem que realizar em prol do próximo, como Jesus ensinou. Esses são os méritos. E assim a gente vai tendo, quando a gente fala misericórdia do Pai, acréscimo de misericórdia. Por quê? É o olhar compassivo do Pai que acaricia todos os filhos. Mas quando nós temos méritos, eu realizei a tarefa, eu fiz, fica mais fácil para a espiritualidade nos auxiliar naquilo que eu quero avançar, naquilo que eu quero progredir. Eu posso ir adiante. Não está tudo determinado, nós estamos encarnados para progredir. E o progresso, ele é ativado pelo próprio ser. Ah, mas Deus não me ajuda. Deus ajuda. Ah, mas eu tentei. Talvez você esteja indo no caminho errado. E se você virar para cá? E se você tiver que aprender um pouco para depois realizar? Calma, Deus não se esquece de ninguém. Então, o que precisamos é estar ativos, prontos, porque a hora que a atividade chegar, nós vamos, né? Essa é a justiça divina. O tempo, novamente o tempo, lembra que a gente tem um tempo de beleza, um tempo de inteligência, um tempo de cultura, né? Nós vamos fazendo assim o banco da vida. Nós vamos formando, isso tudo que está falando, essas palavras são do Emmanuel, tá? É um banco mesmo, um banco da vida, tá? Nós vamos fazendo um fundo de serviço ao próximo, dentro de nós. O que eu fiz? Ajudei os meus filhos, ajudei os meus pais, os meus vizinhos. Eu estudei, eu me dediquei. Então isso tudo nós vamos formando conosco mesmo, um banco da vida. O banco o que é? Aquilo que guarda tudo aquilo que são coisas, bens, né? E espiritualmente nós vamos guardar méritos, tá? Isso vai sendo somado à nossa vida. E depois, então, nós temos os dividendos, o auxílio, a felicidade. Então, aquelas pessoas que vivem uma vida mais tranquila, não é porque Deus pôs a mão nelas, esse aqui é meu filho predileto. É porque eles trabalharam, eles tiveram os méritos. E estas pessoas que vivem bem não são só os ricos. O viver bem é ter paz no coração, porque às vezes a pessoa é afortunada financeiramente, mas não tem paz. Ela vive uma vida atribulada. Não dá conta dos filhos, não consegue um casamento, né? Um divórcio atrás do outro, mesmo tendo dinheiro. Então, dinheiro não é sinônimo de felicidade. Mas se eu, nesta existência, tiver a situação de ter dinheiro, como o moço lá da parábola, né? Que ele tinha a produção dele, veio em abundância naquele ano. E ele queria guardar aquela produção. Guardar. E guardar em celeiros. Então o que Jesus vem nos ensinar é que vamos movimentar isso. Não é guardar os nossos talentos, os dons, as graças que Deus nos dá. Vamos movimentar. Vamos levar ao outro. E não é nem dar, é comercializando. Alguém aqui deve ter uma loja, um comércio, né? Isso não é ilegal para Deus. Né? Lá nos vendilhões do templo, por que Jesus mandou os vendilhões e ficou bravo com aqueles vendilhões do templo? Vocês têm lucro, ele falava isso? Vocês têm lucro, isso é contra a lei de Deus, era isso? Não, ele não estava brigando com eles porque eles eram comerciantes, mas porque eles estavam comerciando ali com as coisas da fé, né?
Dentro do templo, desvirtuando ali a localidade. Ali não era para fazer aquilo. Vão vender lá fora, vão comercializar lá fora. Mas ele não condenou o comércio. Não é errado ter lucro no comércio, desde que seja dentro das margens. Nós não estamos explorando, né? Então, quando nós levamos o nosso produto a outras pessoas, nós estamos beneficiando as pessoas. Quantas pessoas jogam suas produções fora, né? Ah, ninguém vai pagar, por isso eu não dou, joga tudo fora. Nem doa, joga fora. Né? Então, estas pessoas serão responsabilizadas pelas suas atitudes. Então, nós temos que empregar a nossa riqueza. E a riqueza não é só dinheiro, é tudo aquilo que nós recebemos do Pai. O poder de fala, a nossa inteligência, os nossos dons artísticos, a nossa habilidade para tratar com as pessoas, de ouvir. Tem gente que adora ouvir e só de ouvir os outros ela já leva uma energia boa para as outras pessoas. Isso é um dom, não é para qualquer um. Os músicos, né? Pessoas que têm as habilidades musicais. Que delícia quando a gente ouve alguém tocando ou cantando alguma coisa. Então, nós temos os créditos. Quando nós vamos realizando, nós vamos juntando os nossos créditos lá naquele banco lá que o Emmanuel falou para nós. São os tesouros dessa vida, que não são só moedas. São aquilo que eu posso realizar. É como o leite da mãe. Quando a mãe dá o leite de peito para a criança, o que acontece com ela, no seio dela? Produz mais. Quanto mais ela dá leite para a criança, quanto mais ela amamenta a criança, mais leite ela produz. Esses são os dons que Deus nos deu. Dons e talentos. Quanto mais nós levarmos os nossos dons, os nossos talentos para o nosso irmão, para o nosso próximo, mais nós vamos ter. Esse é o mérito, esse é o crédito. Então nós não podemos ter preguiça, né? Nós não podemos ter vergonha, preguiça. Isso nós temos que superar. Os lucros. Depois do túmulo, né, quando a gente desencarnar, eles vão perguntar assim, o que você trouxe? Deixa eu ver aí na tua bagagem, o que você trouxe? E aí, como é que nós vamos chegar lá do lado de lá? Porque todo mundo vai desencarnar. Porque onde é a nossa vida? Onde é a nossa casa? É lá. Aqui o que é? Escola. A terra é a nossa escola. A nossa casa é lá no plano espiritual. Quando eu chegar lá, o que vai acontecer? Eu vou chegar e vou dizer que eu fiz o quê? O que eu fiz? Eu vi uma senhora uma vez falando assim, ó, eu tive 10 filhos e a minha casa, ó, isso aqui era o brilho do chão da casa dela. Então ela dizia assim, ó, eu acordo 6 da manhã, faço café, acordo as crianças, dou café, ponho todo mundo para fora e limpo minha casa. A minha casa fica brilhando. Meio-dia eles entram, almoçam e sai todo mundo da casa. E aí educar essas crianças? Ela cuidou do chão. Mas e a educação dos filhos? Né? Então, a nossa preocupação é com o outro que está sob nossa responsabilidade. É o outro que eu estou me ligando. O que eu estou fazendo? Eu estou vendo que o meu filho, a minha filha, é linda, é cheia de talento. Quem está encarnado na Terra está no momento de provas e expiações. Só teve um ser perfeito. Quem foi? Ah, bom. Só Jesus. O resto, todo mundo está aqui para aprender. Então, o filho que nasceu lá em casa, ele tem algum defeitinho.
Ai, que filha linda, eu tenho duas, né? Ai, que meninas lindas, maravilhosas, talentosas. É só isso que elas têm? Não, elas têm problemas, elas têm dificuldades. E é isso que os pais têm que identificar. E dá muito trabalho. É muito mais fácil a gente dar marca, roupa de marca, sapato de marca. Isso é fácil. Você vai trabalhar e você consegue dar financeiro. O problema é tolerar, né? A malcriação delas, né? O jeitinho que vai acontecendo ali na adolescência, vai mostrando quem é eles, quem são eles. A gente tem que suportar, né? Aí que nós vamos mostrar o nosso talento. Aí que nós vamos mostrar que nós não temos paciência mesmo, né? Nós vamos ter que aprender a paciência ali no duro, né? Exercitando, gente. Paciência, a gente fala, ai Deus, me dê paciência, Ele vai te dar o quê? Vai me dar trabalho, porque eu só vou ter paciência com trabalho. Se eu pedir calma, o que eu posso conseguir? Um calmante. Mas paciência não dá. Não tem pílula de paciência. É só exercitando, né? Então, a gente tem que ter paciência com os pais, filhos, irmãos, os empregados, né? Tem gente que trata empregado igual cachorro. Prestadores de serviço. Ganha pouco, só dá um dinheirinho lá que ele faz. Desprezando a natureza daquela... É um ser humano que está ali. Você faria por esse dinheirinho? Então não espere que ele faça. Não faça isso, né? Na via pública a gente adora xingar no trânsito, né? É como se a gente não... Ninguém... O outro do outro carro não conhecesse a gente. Mas pode ser você que está aí. Tem uma história espírita que diz que a moça vinha para fazer palestra, né? Rapidinho. E estava atrasada e no trânsito o carro não saía da frente dela e ela buzinou e xingou um palavrão e a outra saiu da frente, ela passou e chegou no centro na hora. E foi dar a palestra e a palestra era de paciência. O tema, paciência. Quem sentou na primeira fileira? A moça que saiu da frente dela, que levou um xingão. Né? Então... a gente não sabe quem é o outro. Parece que a gente entra no carro, fecha o vidro e o mundo vira só nosso. Não é, né? As outras pessoas podem errar. A gente não erra no trânsito. A gente quantas vezes, não sei vocês, eu já tomei ônibus errado várias vezes. A gente erra, a gente se engana, né? E as pessoas ajudam, tem gente boa. Olha que não é aqui, acabou sua passagem. Já aconteceu isso 2 vezes com a minha filha. Ela entrou no ônibus errado, pagou a passagem, o dinheiro, o último dinheiro que ela tinha, e uma pessoa ajudou ela para ela voltar. Né? A gente não erra, a gente erra, todo mundo erra. Então, como é que nós vamos administrar a nossa vida? Como é que nós vamos fazer? Olha para trás, tem gente que olha para trás e sente frio, porque ele não fez nada de bom para ninguém. Então, tem aqui uma questão que a gente vai encerrar aqui, que é muito difícil hoje em dia. São 2 calamidades sociais que têm acontecido e muito, que é o suicídio e a loucura, tá? Que são ocasionados muitas vezes pela angústia, pela obsessão. Obsessão não só de espírito em nós, mas as nossas ideias fixas em algumas coisas. Tem gente que só pensa em celular, na mensagem que vai chegar. Isso é uma obsessão. Ele não vive, ele não conversa, ele só fica aqui, esperando a próxima mensagem. Monoideia é uma obsessão. A gente tem que diversificar. O que nós podemos fazer para esta sociedade, para os nossos filhos, diante desta parábola dos talentos? O que eu posso levar para estas pessoas que estão em sofrimento, pensando em suicídio, ajudando os nossos netos, os nossos filhos? Nós podemos levar até eles as palavras de Jesus, para que eles entendam o que está acontecendo
e que eles suportem os problemas e as dificuldades, entendendo a reencarnação, entendendo a moralidade, entendendo que nós estamos no estágio de passagem, esse desespero que as pessoas estão hoje para ser um destaque, para ganhar um dinheiro sem esforço. No Instagram todo mundo é feliz, todo mundo viaja, todo mundo tem tudo que é de bom. Vai dando desespero nos jovens. Então nós precisamos levar aos nossos jovens e a nós mesmos e aqueles que moram conosco a esperança, o consolo. Calma, nós estamos apenas numa existência e quando eu realizo o bem, eu recebo esse bem. É o meu banco de horas do bem. E Deus não esquece dos filhos. O que nós precisamos é realizar as nossas tarefas. O desequilíbrio hoje está batendo a nossa porta. Não está fácil. Muitos de nós correm, mesmo correndo atrás de remédios, não está fácil. Então, o que nós podemos procurar é Jesus, para que Ele conforte as nossas almas e nos ensine como andarmos, como realizarmos. Meus irmãos, um grande abraço a todos, agradeço a Fabiana pelo convite e que Deus esteja com todos nós. Assim seja.